Bem-vindos à audiência do Kugoma Debate 2021. Temos hoje uma moderadora espetacular do Brasil, a Cíntia, também, que vai falar com mais mulheres assim espetaculares na indústria de cinema por volta do mundo, Alice Emerson, Ceci Alves, Gigliola Zaccara e talvez vamos ter mais tarde a Loló. Cíntia, vou-te passar a palavra na mesa e vamos começar mais um debate muito interessante sobre o cinema cá no Festival Kugoma. Cíntia, se faz favor. Claro, muito obrigada, Milvia, muito obrigada a todas vocês que estão aí comigo essa noite, a minha gratidão, é um prazer imenso para mim estar aqui hoje entre vocês. Eu me chamo Cíntia Marília. Bom, por acaso a minha relação com o Kugoma não é de agora, né? Preciso dizer que quando residi em Moçambique por 5 anos, o Kugoma foi uma grande escola para mim e tem sido também uma grande ponte, né, de travessias de conhecimentos. Então, quero agradecer imensamente pela oportunidade, pelo convite, né, em podermos estar aí a integrar essa mesa. O título dessa mesa é Cinema, Olhares e Ambiguidades, e a gente propõe justamente virarmos o nosso olhar, né, essas diferenças entre a questão de gênero dentro do cinema. Eu preciso salientar também, né, que essa atividade é vinculada à Secretaria de Economia Criativa do Estado de São Paulo, através do PROAC, e integra a sessão de licenciamento da obra Kamimbango, entre tradições e contemporaneidades, né? Esse é o segundo encontro, né, de 3, promovidos pela Secretaria. E caso queiram saber um pouco mais, né, a respeito de Kamimbango, podem nos acompanhar pelas redes sociais, que é @Kamimbango. Bom, como a Milvia bem disse, essa é uma mesa incrível, com mulheres incríveis que eu admiro muito, e são mulheres diferentes em suas formas de ser e viver, mas completamente iguais, né, na sua vontade de tornar esse mundo um lugar mais verdadeiro, mais humano. Cada qual, através do seu trabalho e atuação dentro do cinema, tem contribuído fortemente, né, não só para a desconstrução do olhar tradicional, mas também com posicionamentos que nos permitem vislumbrar um cinema mais plural, mais multifacetado, democrático. Então, recebam aqui hoje Gigliola Zaccara, Alice Emerson e Ceci Alves. Boa tarde a vocês, gente. Meu oi. Obrigada. Só para a gente poder dar início, eu vou fazer uma breve apresentaçãozinha, né, para os nossos telespectadores aí conhecerem um pouquinho mais de vocês. Mas logo a seguir, eu peço também que vocês mesmas, né, falem um pouquinho de si e da sua trajetória profissional, tá bem? Certíssimo. Então, vamos começar aqui com Gigliola Zaccara. Ela que é natural de Maputo, é realizadora, produtora, roteirista, pesquisadora, atriz e ativista dos direitos humanos. O seu primeiro projeto como realizadora foi em 2019 com o documentário Isolation and Lockout. Alice Emerson, moradora de Taboão da Serra, Grande São Paulo, é fotógrafa, pesquisadora, empreendedora, escritora, produtora de cinema, para além de artista performática. O seu trabalho consiste principalmente na abordagem da complexidade cultural e política do universo LGBTQI+. Temos também Ceci Alves, ela que é cineasta negra, imprime o seu trabalho numa narrativa musical, lidando com questões de militância e protagonismo dos excluídos, de uma forma mais afetiva e política. Possui uma larga experiência na área de comunicação, com ênfase em jornalismo e cinema. É mestra em artes artes cênicas, pela Universidade Federal da Bahia, é roteirista, também montadora formada pela Escola Internacional de Cine e TV de Santo Antônio de Los Baños, em Havana, Cuba. Então, assim, acho que pela ordem da tela que aparecem aqui para mim, né, tem a Alice aparecer primeiro. Talvez a Alice possa fazer-nos aqui uma apresentação. Bom, a Ceci já conhece, Gigliola, vamos passar a conhecer, e todos os nossos telespectadores. Dou-te a palavra, Alice. Nossa, muito agradecida, muito agradecida. Me sinto um pouquinho jogada na fogueira, mas tá tudo bem, a gente gosta. Desafios, né? Últimos modos. Desafio.
Ai, muito agradecida, Cíntia. Eu queria muito agradecer ao festival. Amei esse convite, assim, tá sendo, nossa, um rolê muito importante para mim. E, bem, me apresentar, eu sou Alice Emerson, eu trabalho com roteiro e com direção. Nesse momento, o trabalho que dá o VR e dá o salário é um trabalho que eu faço na Globoplay. Eu faço um trabalho de mapeamento do conteúdo de humor dentro do streaming da Globoplay. Eu mapeio piadas racistas, piadas transfóbicas, piadas machistas, e tem sido uma oportunidade muito incrível. E é essa experiência de lidar com audiovisual num campo maior, né? Trabalhar com audiovisual dentro de uma emissora gigantesca como a Globo tem sido uma novidade muito grande, mas eu tenho amado o trabalho. E também uma novidade porque o meu trabalho como cineasta ele é muito marcado pela independência. Assim. Eu decidi ir para o audiovisual por uma questão de independência de trabalho e intelectual. Eu estava pensando, né, o que falar, como me apresentar aqui, e acho que uma coisa, se eu, até os, sei lá, meus 26 anos, alguém virasse para mim e falasse, nossa, você vai ser cineasta, eu olharia para a pessoa e falaria, o quê? Do que você está falando? Pô, dá um pouco disso aí que você usou, por favor. Mas mais a partir ali dos 26 anos, eu comecei a ter uma reflexão muito forte sobre independência e trabalho. Eu trabalho desde os 13 anos, eu trabalhei como palhaça, eu trabalhei como garçonete, eu trabalhei como animadora de festa, como bibliotecária, como arquivista, eu trabalhei com muitas coisas. Muitas coisas. Uau, uma E tudo multifacetada mesmo. muito multifacetada. Assim. Muito marcada pela sobrevivência mesmo, assim. Sempre querendo estudar, sempre querendo desenvolver alguma coisa, sempre tendo que trabalhar para estudar e esse tipo de coisa. E aí, a arte foi uma coisa muito forte na minha vida quando eu era adolescente, graças a projetos públicos que tinham em Taboão da Serra. E entrei no teatro muito cedo, me apaixonei muito loucamente, mas muito cedo eu percebi que se eu quisesse viver daquilo ia ser uma vida dura e difícil. Assim. E aí eu decidi que era melhor talvez eu ir fazer alguma coisa que me garantisse um salário e depois eu voltaria para a arte. Nisso eu fui fazer marketing, ganhei uma bolsa do ProUni Marketing, fiz um mês e descobri que eu ia ficar completamente maluca se eu estivesse naquele lugar. E aí eu fui fazer história na Universidade de São Paulo. Fui pagar meu cursinho, como garçonete, paguei o cursinho, e aí fiz o vestibular e entrei na USP. Entrei na USP em História. E aí foram longos 10 anos em que... Longos 10 anos. Quando eu entrei na USP, eu olhei assim, eu via a universidade, eu via a piscina do CRU, a piscina que tinha no centro universitário, eu vi o chuveiro que tinha lá, que é um chuveiro maravilhoso. Eu falei, não, por que eu vou ter pressa para sair desse lugar, né? Parece tão bom. Acontece que não era tão bom assim quanto parecia. E todos esses anos eles foram anos de muito, muito aprofundamento de conhecimento. Sim. Foi quando eu fui para a militância, comecei a trabalhar eu fiz história, né? Comecei a trabalhar com a questão de história negra e educação. Meu objetivo era ser professora, na verdade. Eu acreditava bastante que o ensino público e o espaço de ensino era um espaço de revolução mesmo, de transformação de pensamento, de transformação de mentalidades. E aí... Só que os anos foram passando, fui dar aula no cursinho popular, fiz algumas jornadas sobre racismo, sobre história negra. Eu acho que em algum momento esse ponto de contar a história das pessoas negras, contar a história da diáspora, isso se tornou uma coisa muito, muito fundamental na minha vida. Eu acho que ali no momento em que eu me deparei com isso, em que eu me encontrei com isso, que eu me entendi negra, e na época não tinha transicionado, então eu me entendi um homem negro, e aí foi um processo, todo esse processo, né, de confusão, de raiva, de descoberta, de felicidade, e aí isso explodiu em manifestações artísticas e manifestações dentro da universidade. Uma dessas manifestações foi a Ocupação Preta, que a gente reuniu um coletivo de pessoas negras, tanto de fora quanto dentro da universidade, para ocupar salas de aula. Eu gosto melhor do termo invadir salas de aula, mas ele não é muito
querido. É um termo Invadir bem sala de aula, aplicável, eu concordo com isso. eu acho ele bem aplicável. E a gente se dividia a gente ocupava metade das aulas, das salas, assim, e começava a trabalhar essa questão dessa imagem negra, né? Falar, olha, aqui nós temos uma sala de aula com 50% de alunos negros. Quando a gente sair daqui, não vai ter. Essa sala vai voltar a ser quase que majoritariamente branca. Nesse encontro, a gente acabou reunindo várias pessoas negras de vários cursos, tanto pessoas de dentro da universidade quanto de fora. E uma dessas pessoas foi a Ana Júlia Trávia, que é uma diretora maravilhosa, minha amiga querida, e a Nuna, que também é uma diretora de fotografia incrível. E elas estavam fazendo todo o processo de documentação e tudo mais. Aí a gente fazia as coisas, elas filmavam, mostravam pra gente. E eu comecei a olhar aquelas duas mulheres maravilhosas e falar, gente, olha que babado, nossa, olha o que elas estão fazendo, tá ligado? E aí eu comecei a me perguntar, nossa, por que eu não tô fazendo um bagulho desse? E aí comecei a entrar em vários processos. Nisso, me frustrei muito com a educação. Eu sou de escola pública, né? Eu passei a vida inteira em escola pública. E em algum momento eu olhei e falei, nossa, por que eu tô passando tanto... Por que eu quero voltar para esse lugar? Que sempre foi um lugar que me trouxe muito sofrimento, na verdade. É um lugar de opressão, pensando... né? Não permite, né? Não permite, exatamente. Né? Eu já trabalhava com educação com crianças, né? Eu trabalhava com crianças, educação em aula particular e em cursinhos populares também. E eu já percebia isso, né? Essa dificuldade. Você tem ali mentes absurdamente criativas, você tem uma vontade, você tem desejos, só que você tem uma estrutura gigantesca, já pré-concebida, já fortalecida aí por anos de colonização, que transformam aquilo, na verdade, numa máquina de moer carne, né? Exato. Não é um espaço criativo. Existem heroínas e heróis e pessoas que fazem um esforço absurdo que transformam a sala de aula e a escola num lugar criativo. Exato. Mas, na verdade, aquela estrutura ela é criada pelo exatamente o contrário, né? Para formalizar a gente, padronizar a gente. E em um momento eu falei, não quero passar por isso, não quero passar por isso com o salário que me oferecem. E esse desejo de arte permanecia em mim, eu permanecia com esse desejo de ter um salário e poder fazer arte. É necessário. E aí, em algum momento, que é necessário e que estava na minha cabeça há muitos anos. E aí, em algum momento, eu comecei a olhar e falar, eu acho que eu posso juntar essas duas coisas. Eu acho que eu deveria pelo menos tentar. E mais do que qualquer coisa, eu estava cansada. Eu estava cansada de trabalhar para os outros, cansada de trabalhar em estruturas pré-concebidas, cansada de ter que escolher entre arte e trabalho. E aí eu meti o louco, decidi que ia ser a artista, assim. Nesse primeiro momento, o cinema não apareceu ainda como a coisa. Eu fui para fotografia, né? Comecei a fazer alguns ensaios fotográficos. E aí, em algum momento, eu comecei a olhar para o cinema. Eu comecei a perceber que eu passava horas, mas horas, quase todas as horas da minha vida livre, assistindo videoclipe. E reparando em milhares de coisas de videoclipe, assim. E eu falei, mano, por que eu fico tanto tempo aqui? E aí eu olhei e falei, cinema tem roteiro, eu gosto de escrever, eu venho do teatro, cinema tem atuação, eu gosto. Cinema tem direção, pô, eu gosto de... Eu olhei e falei, deu um clique, assim, eu falei, nossa, cara, isso aqui. Tudo isso, né? Juntar tudo isso aqui tem tudo isso. E por incrível que pareça, eu olhei e falei, nossa, aqui eu posso ganhar muito dinheiro. Nossa, aqui eu posso ganhar muito dinheiro. O que é delicado, o que é complicado, mas também não vem do nada, né? Todas essas decisões foram mais ou menos ali entre 2015, 2016, 2017, que foi um período que aqui no Brasil a gente estava vindo daquela curva, a gente estava vindo do pico de investimento no cinema nacional, de investimento em editais. Eu conheci várias pessoas que foram para o audiovisual e se deram muito bem na carreira. Existe uma discordância entre eu e elas sobre se dar muito bem. Mas, para mim, são pessoas que eu olho e falo, não, vocês estão bem na vida. E aí fui com a cara e com a coragem, fui fazer, eu tinha que ganhar dinheiro de alguma maneira. Na época, eu tinha montado uma espécie de escola de aula particular, uma empresa de aulas particulares. Decidi que eu ia abandoná-las porque um ponto, eu falo do cansaço porque esse cansaço ele é real mesmo. Na época ele era um cansaço de
de alma, assim, um cansaço de vida, me sentia morta, eu me sentia sem perspectivas, assim. E aí, quando eu olhava para os trabalhos criativos, eu falava, não, isso aqui é um lugar que eu posso atuar com a minha inteligência, eu não vou ser um corpo agindo no espaço, um corpo comprado, seja como garçonete ou como arquivista. Eu vejo aqui um espaço em que eu posso usar a minha inteligência de uma maneira criativa e liberta. E aí eu fui fazer várias coisas. Fui vender chocolate na rua, fui fazer arte na rua para passar chapéu, fui fazer umas coisas que é muito bem. Fui sobreviver, né? E foram tempos muito doídos, muito árduos, porque no fim você acaba colocando em risco tudo que você tem. Você coloca em risco a sua carreira, você coloca em risco. Ninguém olha para você e fala, nossa, olha essa pessoa. E aí, entrando, acho que mais na temática também da mesa, essas pessoas que eu conhecia, que tinham mudado de carreira, elas tinham tomado decisões muito parecidas com as minhas. Elas tinham decidido largar a faculdade, elas decidiram investir num outro trabalho, não necessariamente fazer uma faculdade, mas ir trabalhar e fazer cursos e tudo mais. E essas pessoas se deram bem. Acontece que todas essas pessoas eram homens brancos de classe média. E todas essas pessoas, quando elas faziam isso, as pessoas olhavam e falavam, que gênio, que homem corajoso, que homem destemido. Para mim não era a mesma coisa. Pessoa periférica, eu estava ali no processo de me entender não binária, bissexual afeminada. As pessoas olhavam para mim e achavam que eu era louca. Louca, assim. Tive brigas, tive brigas profundas dentro da minha própria família, por exemplo. Porque não aceitarem, não entenderem, né? Não aceitarem, não entenderem. Eu abandonar um curso, depois eu até terminei o curso, mas abandonar um curso de quase 10 anos. E as pessoas não entendiam esse ímpeto, esse desejo de arte, esse desejo de criação e um projeto, mais do que qualquer coisa. Porque quando eu olhei para o cinema, o que eu vi aqui eu posso contar histórias. Aqui eu posso contar histórias e alcançar 10 pessoas, uma centena de pessoas, ou de repente milhares de pessoas. Eu posso, porque para mim tá tudo aqui, né? Por que homens brancos, quando decidem tomar uma ação corajosa de mudar a carreira, eles são bem vistos? Porque a gente tem centenas de filmes que falam sobre isso. Porque isso é narrado o tempo inteiro, essa coragem, esse espaço, esse lugar desbravador. E aqui eu acho que é exatamente onde a gente pode contar essas outras histórias e criar um outro imaginário, né? Onde as mulheres ou as não binárias ou qualquer pessoa que a gente queira possa ter um mundo ilimitado. Para mim, o cinema, com todas as dificuldades que a gente encontra, ele é um pouco esse espaço de liberdade ilimitada, sabe? E foi um pouco em busca disso que eu vim atrás, todos esses perrengues, todas essas coisas, e comprando, achando o primeiro celular, pegando, vem aqui tal pessoa e grava aqui, vamos testar isso aqui. Tem muito a ver com isso. Eu acho que eu já falei muito. Mas é que é uma trajetória realmente tão linda, tão gostosa de ouvir, né, gente? Eu acho que traz muito disso. Eu acho que o cinema feito por nós traz muito das nossas vivências mesmo, pessoal. E trabalhar com arte e cultura é resistência, né? Não é uma trajetória fácil para todas nós que trabalhamos, né? Mas uma delícia te ouvir. Só que assim, vamos guardar um bocadinho para a gente te ouvir ao longo da nossa conversa, porque tem muita coisa interessante ainda para vir, né? Por vir. Então, aqui, seguindo a ordem dos ecrãs, eu tenho a Gigliola no meio. Gigliola, boa tarde, um prazer também conhecê-la, né? Falando assim ao vivo. Bom, eu bem sei que Gigliola já tem aqui as suas raízes brasileiras, né? Já veio ao Brasil, né? Fazer uma formação. Conta um pouquinho mais. Bem, antes de falar um bocadinho de mim, agradecer a oportunidade, né, este convite que me fizeram para participar desta roda de conversa e conhecer a todas. Falei tanto contigo pelo WhatsApp, Cíntia, e agora tenho a oportunidade de conhecer e estou feliz por isso. Estou feliz também por ouvir as colegas aqui a falarem das trajetórias delas, né? Pelo menos o resumo que fizeste até agora, né, Cíntia, da Ceci, e aqui a ouvir a Alice eu disse, uau,
como eu me identifico com ela. Não é? Não é? Super. Não é por acaso. Comecei a ter os meus, como é que é? Os meus lembretes, né? De como foi difícil chegar aqui, desta coisa de vender na rua, de ser garçonete, bailarina, assistente de palco, tanta coisa. Então, fiquei mesmo a olhar, tipo, parece a minha vida. Parece a minha vida, mas com algumas coisas, né, diferentes. É uma pessoa num outro lugar do mundo, mas a passar pelos mesmos desafios, não é? Só para ver como o mundo é pequeno. E a gente às vezes pensa que isto só acontece comigo, quando na verdade não. Tem pessoas em vários lugares do mundo a viverem uma vida igual à nossa, aos mesmos desafios, as mesmas lutas. Então é assim, né? Agora, falando, né? De mim, eu sempre digo assim às pessoas: olha, eu não caí no cinema de paraquedas, não acordei cineasta, na verdade, eu acordei bailarina. Comecei, sim, eu acordei bailarina desde muito cedo. Eu comecei a dançar assim com os meus 5, 6 anitos, e mais tarde, por causa das minhas peripécias, que eu fazia de tudo, desaparecia de casa para ir brincar, desaparecia por longas horas mesmo, e a minha família ficava super, super preocupada comigo. Onde é que está essa miúda? Onde é que está essa miúda? Nós cá em Moçambique temos uma espécie de roda de competição, né? Chamamos de competição, que chamamos de chichuqueta. Chichuqueta, na verdade, chichuqueta é uma roda de dança, né? Que é um concurso de dança, danças assim populares, e que fazia-se muito, agora já não, fazia-se muito naquele tempo em que grupos de crianças de vários bairros iam de bairro em bairro para competir. Então, quando eu desaparecesse de casa, eu ia para um outro bairro para ir competir com outro grupo. E muitas das vezes, como era muito pequena, sim, como era pequena, minha mãe ficava preocupada. É claro que no grupo tinham as meninas mais velhas que tomavam conta. Ficava preocupada porque nós atravessávamos as estradas e depois, no fim, por exemplo, se nós ganhássemos a competição assim e o outro grupo não aceitasse que a derrota facilmente, haviam brigas, lutava-se, atirava-se pedra. Então era muito perigoso. Então foi quando a minha mãe disse não. Mesmo. Gente, eu levo uma vida louca. Levo uma vida louca desde criança. Uma vida louca há muito tempo. As pessoas falam que a arte não é coisa séria. O quê? É bagunça, né, Alice? Exato. E depois, quando fosse para a casa da minha avó, eu já tinha um grupo, por exemplo, no bairro da minha avó, tinha um grupo onde eu me enquadrava. E assim sucessivamente. Então foi quando a minha mãe, numa conversa com um colega de serviço, começou a contar o dilema dela comigo. Eu não aguento esta miúda. Ela desaparece de casa por horas, eu não sei para onde é que ela vai, pode acontecer alguma coisa. E, por sorte, ele tinha uma filha na Escola Nacional de Dança. Disse: olha, Emília, não sofras. Coloca a tua filha na Escola Nacional de Dança. Se ela gosta de dançar, como tu dizes, encaminha ela para lá. Então, no período da manhã, ela vai à escola até às 12, 13 horas. E no período da tarde, ela fica o dia todo até às 6 da tarde, né? 18 horas, né? Na escola de dança. É mais seguro e ela está a fazer o que gosta. E pronto, foi assim que a minha mãe depois levou uma escola de dança e eu fiz o curso básico de dança 7 anos. A aprender o balé, dança moderna, contemporânea, dança tradicional moçambicana. Depois, mais tarde, fiz algumas outras formações extras fora da escola de dança, as disciplinas que não tinham, como danças de rua, hip-hop, danças de salão. Então, fiquei mesmo uma bailarina versátil. E eu comecei a amar a dança e já não ia mais quase sempre para os grupos de chichuqueta, ia só aos finais de semana, uma vez ou outra, não é? E pronto, neste processo da dança é quando uma amiga minha, que é a minha amiga agora, muito amicíssima, chamada Ximene Costa, ela é da Argentina e ela era diretora de atores do filme do Saulo Carvalho, que foi o primeiro filme que eu fiz parte.
ela via-me sempre a dançar, a assistir aos espetáculos. Ela encontrou-me numa formação que eu já estava na fase de formar-me como coreógrafa, quando ela conheceu-me. Fiz 2 anos, curso como coreógrafa, e ela disse assim para mim, tu não estás interessada em fazer um casting? Eu, casting? De quê? Para um filme. Mas eu não sou atriz, não tem nada a ver com a minha área. Ela disse, não, eu vejo a forma como tu te expressas, a tua energia, a tua alma, quando tu danças, tu tens muito de atriz e não sabes. Então, foi quando eu disse, ok, vou lá fazer o casting. Mas eu fiquei muito hesitante e só fui no último dia mesmo. Ela ligou-me a ralhar, olha, ainda não te vi aqui, ainda não te vi aqui. Exato, não te vi aqui, não sei o que se passa. Então foi quando eu, à última hora, decidi, fui, olha, uma fila de 300 miúdas lá, um bando de atrizes, de grupos amadores, grupos profissionais. Tive paciência e pronto, fui escolhida para a atriz principal do filme Jardim do Outro Homem. É assim como eu entro para o cinema, como atriz, não é? É o teu primeiro filme. Exato, E foi um você sucesso. foi premiada no Brasil com ele, sendo o teu primeiro filme. Incrível, Sim. Gente. Olha, Exato, potencial mesmo ali Fui escondido. nomeada para a categoria de melhor atriz principal no Festival Cineport, na Paraíba, na cidade de João Pessoa. Então, foi muito nice. E foi aí onde eu fiz as primeiras formações já, as primeiras oficinas de produção de filmes de ficção, documentário. Então, fiquei assim curiosa. E o Sol disse, não se acha que ia fazer muita coisa durante o dia, porque as projeções aconteciam mesmo mais para a tardinha, né? Então, de manhã, eu ocupava-me a fazer essas pequenas formações. E depois, onde eu depois também fiz a formação em realização, foi em seguida em Angola. Eu tive a oportunidade de ser convidada para um festival, que é o FIC Luanda, que é um dos maiores festivais de Angola, e também o diretor do festival conheceu-me no Cineport. Então, ele simpatizou tanto comigo, gostou tanto do meu trabalho como atriz, e ele disse, olha, eu gostaria que viesses para Angola para o nosso festival. E lá fui. E foi assim, a cada festival que eu fosse, eu participava de uma oficina, participava de um workshop, uma formação, e fui ganhando esta experiência. Pese embora que, antes de entrar para o cinema, naquele período em que eu estava ligada só à dança, eu também fiz algumas formações na área de produção, então eu também sou produtora, né? Porque eu tinha que saber produzir os meus próprios espetáculos, no entanto que coreógrafa. Então, fazer os orçamentos e tudo mais. Então, esses 2 anos de formação como coreógrafa foram uma mais-valia, porque não era só a formação, no entanto, que bailarina e coreógrafa no universo intelecto da coreografia, mas também trazia-nos esta bagagem de como preparar os nossos projetos, mesmo a nível financeiro e de gestão, né? E produção. Então, foi isso que também, de certa forma, empoderou-me e deu-me um bocadinho mais de asas para aprender a gerir os meus próprios projetos, escrever, produzir e criar toda essa dinâmica que tem sido a minha vida. E ao longo desse tempo também fiz como Alice, fui assistente de palco, fui secretária, fui... sim, as duas. Fiz tanta coisa, fiz aquela coisa na rua, mímica, foi tanta coisa. Entreguei revistas na rua, fiz um montão de coisas, trabalhei já num sentido mais profissionalizante para uma revista, e trabalhei mais na área de comunicação, né? Trabalhei para um jornal, e para uma televisão como apresentadora, né? Era uma televisão pequena que ainda estava a começar, trabalhei alguns meses, só que depois parei porque fiquei grávida da minha primeira filha. Então foi mais ou menos isso. Agora, no cinema, começo a entrar já mais profundamente como realizadora nesses últimos anos. Até agora, a maior parte do meu tempo foi mais dedicado à formação e participação em filmes, né? Agora já tenho mais ou menos vamos lá dizer, mais de 10
12, ou se não minto, 15 participações em filmes curta-metragem, longa-metragem, algumas participações em alguns filmes de alguns realizadores também internacionais, um da Alemanha, de Portugal, pronto, aí. Então, agora, eu sou como a Alice, que não gosto de pensar dentro da caixa, gosto de voar. Com os meus 26 anos, eu decidi parar de trabalhar para o patrão. Então, decidi ser a minha patroa, gerir a minha própria vida, os meus próprios projetos. Acreditei que eu era capaz de viver de arte. Porque fora das artes, eu passava por alguns desafios porque não me sentia feliz. Eu fiz uma formação em estatística, sou licenciada em estatística e gestão de informação pela Universidade Pedagógica. Para além de tudo, né? Para além de tudo. E eu digo muito para as pessoas com muito orgulho que foi o dinheiro das artes, olha, do que eu fazia como atriz, como bailarina, como coreógrafa, como diretora artística e toda coisa que eu fazia, foi este dinheiro que sustentou a minha formação como estaticista, não é? Hoje eu consigo ter ferramentas para fazer as pesquisas dos meus trabalhos através das ferramentas que eu adquiri na estatística, mas falo de uma coisa mais precisa, mais profissional, né? Esta pesquisa, desde fazer as entrevistas, trabalho de campo, depois fazer relatório, análise de dados, depois produzir os relatórios, mesmo dentro do campo artístico. E penso que para mim, no entanto que a artista que sou, no país onde eu vivo, em Moçambique, eu sou, vamos lá dizer, uma das poucas artistas formadas e dotada de ferramentas profissionais para fazer o meu trabalho artístico andar. Sim. Tanto na questão da comunicação e marketing, porque eu faço a comunicação e marketing pessoalmente, faço a questão da pesquisa, depois disso tudo ainda entro para cima do palco para representar em teatro, entro para a frente da tela para ser atriz do meu próprio filme ou para o filme dos outros, e depois também realizar, e depois todo mundo pergunta, uau, como é que ela consegue fazer tudo isso? Uhum. E eu, como sempre digo, eu organizo a minha mente, faço cada coisa no seu tempo. Quando tem que ser produtora, sou produtora, quando tem que ser realizadora, quando tem que ser... E pronto. E ainda fiz esta transição de cinema para o teatro. Porque depois de estar... Os filmes aqui não acontecem a toda hora. Podemos ficar... 1 ano ou 2 à espera de um bom filme para fazer parte e nem sabemos se seremos escolhidos para tal. Então, por causa dos custos, né? O budget para os filmes são altíssimos. Então, pronto. Então, neste tempo de vem um filme, não vem, eu decidi apostar em formações na área de representação, mesmo para palco. E daí entrou este bichinho, e com a ajuda de um colega meu, que é o Eliot Alex, que ele já esteve várias vezes no Brasil a apresentar as suas peças, ele também deu-me já as dicas de como me tornar uma atriz de palco, não só de cinema. Então comecei também já a fazer as formações. Tive a oportunidade de trabalhar com o Tiago Justino, que é brasileiro, o Tiago Justino, que foi autor da Globo, não sei se ainda está lá, e ele dá formação para atores. Ele participou do filme do Licínio de Azevedo, O Comboio de Sal e Açúcar. Exato. Recordo. Sim, o único brasileiro que está naquele filme é o Tiago Justino. Então, foi com ele que eu fiz também esta formação em representação para teatro e para cinema. E, olha, foi uma coisa magnífica ter trabalhado com ele. Aprendi muita coisa nova, muita coisa que me empoderou como atriz. A minha qualidade também de representação melhorou bastante depois de eu ter passado pelas mãos dele. E hoje eu estou aqui também a formar os meus artistas, né? Porque também abri a minha associação, que é a Associação Centro de Recreação Artística, onde eu sou a diretora da associação e também trabalho nessas componentes todas artísticas, que é a dança, que é o teatro, que é o cinema. E também trabalhamos com ativismo, né? Fazemos artivismo, na verdade. Ativismo a partir das artes, né? Então, basicamente, é esta gigliola, é o que eu faço com muito, muito amor e não desisto, passei por muita coisa e neste período do Covid-19 acho que foi
o pior para todo artista, e particularmente aqui em África. Nós estamos parados quase, quer dizer, desde que a pandemia começou, e é assim, hoje o presidente diz, já podem voltar a fazer atividades culturais. 2 semanas depois, interdita atividades culturais. Então, não fizemos nada. E o que salva, de facto, o que me salvou para continuar viva, porque para mim, arte é viver, seja ela dança, cinema ou teatro, é o cinema. Eu não podia dançar porque os teatros estão fechados, não podia fazer teatro porque está tudo fechado, mas eu podia fazer cinema. Então, para mim, foi o meu escape. E nestes 2 anos, produzi alguns filmes neste período, produzi filmes no contexto do Covid-19 e produzi outros filmes, um que era ligado ao meio ambiente e educação sustentável, e este último agora, e os 2 tive prémios, ano passado e este. Este ano falo sobre saúde mental, conta a história de uma rapariga que sofreu trauma por abuso sexual infantil. Então este é o meu filme, é o filme que eu fui nomeada para participar no Kugoma, que foi escolhido para participar no Kugoma, sou uma das nomeadas, espero ficar com o prêmio, já agora, torçam por mim. Ok, torçam. Então espero ficar também com o prêmio, acho que é... sim. E basicamente para mim eu gosto de tratar de temas de intervenção social, aquilo que toca o povo, aquilo que dói falar, aquilo que é um tabu, aquilo que é preconceituoso, aquilo que é homofóbico, é disso que eu gosto de falar. E olha, Alice, eu fiz um trabalho super na dança com a comunidade LGBT aqui, durante muitos anos, desde 2016. E estou a trabalhar também com uma universidade em Johannesburg, onde fui até convidada para fazer parte do membro da AIACASE, é uma espécie de uma organização da África, onde eu represento as artes cênicas. Então, estou a representar o meu país e África como representante das artes performativas para a parte das artes cênicas. Então, e o diretor do projeto é uma pessoa super, o Warren, que ele viu-me justamente por eu tratar temas da comunidade LGBT e falar, levar ao palco, em dança, em teatro e falar sobre estes assuntos. Aquilo que ninguém quer falar, é disso que eu gosto. Que babado. Gente, eu estou aqui te ouvindo e realmente assim também encantada, né? Perdão, Alice, vou te cortar, mas é impressionante a relação, né? As semelhanças que realmente vocês possuem. Eu confesso que a ação de cada uma, né? Não era por acaso que fizemos os contatos e as escolhas, mas o histórico de vida, né? As vivências realmente são muito semelhantes. E perdão, por favor, abra aí para a Alice, caso queira fazer um comentário a respeito de Gibiola. Tá eu já fez, babado. Babado, não tem mais nada para falar. Mulheres, gente, empoderadas. Esta mesa... Eu, assim como a Alice, eu dizia que eu, assim como a Alice, fui muito estigmatizada na minha família, os meus amigos, porque olhavam para mim como marginal. Eu chorei muito e, olha, quando olho para mim hoje, as pessoas a elogiarem-me, a minha família, os meus amigos, eu penso o quanto pisaram em mim por eu dizer que eu quero ser artista e não perceberem por que eu quero fazer isto se eu posso estar no gabinete do Instituto Nacional de Estatística a analisar quantas pessoas morreram de malária, por exemplo, ok? Mas eu não nasci para ficar no gabinete, nem agora que eu represento a minha organização, eu não fico no gabinete. Eu gosto de estar na rua, eu quero ver o que acontece, quero falar do que acontece, do que toca as pessoas. E eu, uma certa vez, eu até tive um problema com a minha mãe, porque a minha mãe diz, por que tu não procuras emprego? E eu perguntei à minha mãe, o que eu faço não é trabalho? Eu tenho 4 empregos. Para mim. Eu danço na rua, eu danço na rua, eu faço teatro. Eu trabalho. E meses depois ela ligou-me a pedir dinheiro. Ela ligou-me a pedir dinheiro. Eu disse a ela, eu ainda não comecei a trabalhar. Isto que eu faço não é trabalho para ti, então não te posso dar dinheiro fruto daquilo que eu faço que não é trabalho. Espero eu começar a trabalhar, não sei quando. Quando eu começar a trabalhar, aí eu passo a dar-te uma mesada.
A minha mãe ficou tão envergonhada que anos depois ela pediu-me desculpas. Você conheceu, né? É uma visão errônea mesmo, né? Essa desvalorização da cultura, né? A nível administrativo, digamos, né? De governos e tal, e aí acaba caindo no nível social também, né? E arte, Exatamente. como você mesmo disse, é resistência, militância, né? E temos aqui para integrar a nossa mesa também outra militante aqui, outra mulher incrível, a compor, a Ceci, que também tem uma trajetória aí fascinante e também casa muito com todas as temáticas, todas as pautas aqui, né? Ceci, por favor, dou-te a palavra para que conte-nos também um pouquinho mais a seu respeito, do seu trabalho. Boa tarde a todas. Boa tarde. E a todos e todas que nos assistem. Fiquei muito encantada com o convite, muito honrada de verdade. Eu é que agradeço. E estou achando muito inspirador, assim, muito inspirador mesmo, porque a história de vida, realmente, a de Alice eu já conheci um tanto, a de Gliola estou conhecendo agora, e as histórias de vida são realmente muito inspiradoras e encontram muitos pontos de interseção com a minha também. Porque é muito louco, isso é muito doido, isso que a gente, para fazer arte, tem que passar por tantos percalços, que a gente, para fazer arte, tem que passar por tantos descréditos, descredenciamentos, incompreensões, atribulações. É muito louco, e assim, é doido, como Gigliola falou, né? Tipo, não importa em que parte do mundo nós estejamos, a gente sempre vai ser estigmatizado, rebatido, descreditado, demeritado, no caso, Ada, né? Tudo com Ada, no caso, pelo fato de a gente querer viver de arte, querer fazer... E quando eu falo viver de arte, viver de arte é revolucionário. Não é simplesmente viver, buscar um meio de vida através da arte. É revolucionar uma vida e as vidas através da arte, porque a arte nada mais é do que essa proposta de revolução. A arte não é uma coisa que acomoda, não é algo que está ali comodinho, bonitinho, para você apenas fluir, pronto. A arte é para, de fato, entrar na sua vida de uma forma plangente e mudar tudo, assim, né? Não, por isso que eu acho que toda arte é militante, a arte que nós fazemos, a arte que eu faço é militante, porque ela tem essa perspectiva de mudar não só a minha vida enquanto pessoa, enquanto ente, enquanto ser no mundo, mas mudar a vida de quem tomar contato com a minha vida e com a minha arte. E com a arte que nós fazemos, né? Então, é bem desestabilizador, né? Revoltante ver o quanto a gente, de fato, tem contra essas dificuldades, não importa onde nós estejamos. Eu costumo dizer que é um pouco, no meu caso, é um pouco pior, porque eu além de tudo, eu acumulei, né? Além de ter nascido preta e mulher, eu nasci nordestina, de Gliola Rio, porque de Gliola sabe o que é isso. Todas nós aqui sabemos o que é isso, na verdade. E eu nasci nordestina, no Nordeste do Brasil, que o simples fato de eu abrir a minha boca em casa para dizer que eu queria ser cineasta causou um rebuliço. Tipo, minha filha, olhe para você, você é negra e você é mulher. Tipo, cinema é uma profissão de rico, você quer fazer cinema por quê? Você está maluca, sabe? Tipo, como assim? E assim, caindo um pouco, né, na questão da minha biografia, né, falando um pouco do que me trouxe até aqui, eu nasci querendo contar histórias, assim, tanto sim que eu tenho memórias muito muito tenras de infância, assim, eu me lembro dos meus 3 anos de idade, assim. E eu comecei a ler, eu me lembro disso porque eu comecei a ler e escrever com 3 anos de idade, porque eu tinha uma urgência de me expressar, de botar para fora as coisas que minha imaginação, minha cabeça estava inquieta, borbulhando, assim. Então, esse é um ponto de percepção com o Gigliola, eu acho, porque essa coisa de ser criança e querer já dominar a Terra já também fazia parte da minha perspectiva, assim. E então eu
sempre quis contar histórias, sempre eu sabia que na minha vida eu ia fazer alguma coisa com isso, e eu ia contar histórias de alguma forma na minha vida, não tinha outra questão, não tinha para onde correr, eu não seria outra coisa. E o cinema sempre me rondou, assim, eu me lembro que, muito criança, com 5 anos, eu e meu primo, a gente se trancava no sótão e ficava cortando revistas em quadrinhos, a gente cortava os quadrinhos para poder montar e fazer um cineminha para passar para os meus tios e meus pais, assim. Olha, que bacana. E eu que levava ele não queria, ele tinha uma quedinha por mim, imagina, 8 anos. Ele queria, na verdade, outra coisa, mas eu estava, não, vamos cortar aqui figurinha para poder montar e fazer um cinema. Então, para mim, já era muito natural. Eu queria contar histórias, assim, de alguma forma. Era uma forma de expressar para você, já muito presente, né? Exato. E eu não sabia que cinema era possível, né? Com 5 anos de idade, eu não sabia que cinema era possível para mim. Que era cinema, né? Mas mesmo assim, eu queria fazer o rolinho de cinema, o rolinho de história, passar para a galera para poder. E eu passava contando, não, aqui aconteceu. E aí, a louca. Eu fui a primeira vez que eu fui ao cinema, eu tinha 7 anos de idade, eu assisti Superman, o filme. Eu peguei uma fila louca, né? Tipo, uma fila que deu 3 caracóis na rua. Entrei para assistir e aquilo me impactou tanto. Eu assisti de pé o filme todo, assim, mesmerizada, porque o cinema estava super lotado, eu assisti, saudade de aglomeração. Eu assisti em pé e mesmerizada, meu Deus, isso é possível, o cara tá voando, como assim? Enfim, eu sempre tive essa coisa de querer ver o que é que tinha do outro lado da tela, assim. Sim. Mas, enfim, aí eu cresci, não sei o que, tive que decidir carreira. Na Bahia não tinha curso de cinema, aí eu fui fazer jornalismo, porque jornalismo contava história também, e era muito próximo ao cinema. Aí no jornalismo eu me apaixonei pelo jornalismo, foi muito doido isso também, porque eu entrei e caí de amores. E eu acho que tinha também uma interlocução com minha veia documentarista, eu sou documentarista também, então acho que casou tudo, foi muito massa. Mas eu tenho uma inveja de vocês, porque durante muito tempo na minha vida, quem sustentou o artista foi a jornalista. Eu tive que ir para o front, a linha de frente do jornalismo, e eu passei minha vida toda, quase, pelo menos uns bons 20 anos da minha vida, colocando em segundo plano o meu sonho de ser cineasta, de contar histórias através de cinema e sendo jornalista, vivendo como jornalista. Foi lindo, foi maravilhoso, o jornalismo me aportou várias coisas, inclusive eu cheguei onde eu cheguei muito por conta do jornalismo, eu sei o que eu sei, eu tenho trânsitos que eu tenho muito por conta do jornalismo, mas o cinema era uma coisa que pulsava bem mais forte dentro de mim, até que eu tomei a mesma decisão que a Alice Gigliola tomou, assim, não, peraí, para tudo, eu preciso viver da minha arte. E eu fiz isso... bom, eu fiz as escolas de cinema, né? Tipo, foi doido também isso, porque eu estava fazendo jornalismo quieta em Salvador, bonitinha, na capital da Bahia. Aí veio o anúncio do concurso da Escola de Cinema de Cuba, que pela primeira vez ia sair do eixo Rio-São Paulo, ia para Salvador. Olha. Ia para o Nordeste, né? Pela primeira vez na história. Ia para o Nordeste do país. Perdão? Isso foi em 94. 94. Aí eu fiz o teste, tipo, é a minha chance, eu queria fazer cinema e isso caiu no meu colo, eu disse, é a minha chance, eu fiz escondida do meu pai, tipo, eu fiz com 21 anos, escondida dele e tal. E aí eu passei, tipo, era assim, dia 1º de setembro eu me formei em jornalismo e dia 21 de setembro eu já estava em Cuba, assim, foi bem maluco, assim. Nossa, já tipo assim, ok, vambora, vambora, é cinema, vou abraçar meu sonho, que incrível isso. Exato. Não, e meu pai pirou. Não, o quê? Não foi por acaso, nada por acaso, realmente. Meu pai pirou, assim, meu pai, nossa, enlouqueceu, mas eu fui com a cara e coragem, fui, acabou. E meu pai, ele tinha, na verdade, muito cuidado com a gente, assim, comigo, com minha irmã. Não era uma coisa tirana, sei que, era uma coisa de cuidado mesmo. Ele não queria que a gente sofresse, ele queria que a gente, enfim.
E aí fiz a escola de Cuba e voltei para o Brasil, fiquei trabalhando como jornalista, mas fazia documentários, aí fui fazer cinema em Toulouse, muito por conta da escola de cinema de Cuba. Aí fiz, porque eram escolas irmãs, né? Tinha um convênio, aí fiz a escola de cinema de Toulouse, onde eu me formei em direção, que eu não sabia que era... Em Cuba eu me formei em montagem, roteiro e montagem, e em Toulouse em direção, porque eu não sabia que era possível eu ser diretora. Eu sempre tinha assim, não, que é isso, eu vou ficar só nos bastidores. Eu não tenho o poder de ser diretora, eu não tenho como, eu não tenho talento, eu não sei falar com as pessoas. Eu tinha muito essa autoestima, né, abafada, muito por conta de todas as questões que nós mulheres negras passamos e que nós todas sabemos aqui, somos carecas de saber, desse desempoderamento, né, desse cala-boca que nós todas, mulheres negras, sofremos. Então, eu não tinha essa perspectiva de que eu poderia ser diretora. Até que eu resolvi encarar esse desafio. Não, eu vou fazer um curso de direção porque eu quero ver qual é. Eu quero, se eu for desistir, eu quero desistir sabendo que eu não vou ser. Até porque eu dirigia documentários e daí ia tudo bem, assim. Mas eu nunca me senti capaz de dirigir uma ficção. Até que, enfim, voltei para o Brasil, continuei trabalhando como jornalista e documentarista, até que meu pai sofreu um acidente e veio a falecer. E aquilo me causou tanta dor, assim, foi tão doloroso para mim, que aí a arte aflorou de uma forma muito vulcânica. E eu tive a ideia do meu primeiro curta-metragem, do Lelé, que é uma história que meu pai contava, que meu pai também era contador de história, meu pai era um grande griot da família, assim. E aí eu fiz essa história, eu fiz o curta do Lelé baseado numa história que ele sempre contava, de superação, quando a Alice falou de superação, que a gente vê muito Jerry Maguire, né? A gente vê, sei lá, O Vencedor, né? Essas histórias de superação branca, né? E a gente, muito poucas vezes, a gente vê uma história de superação negra ou de uma mulher preta, né? E aí ele me contava uma história de superação dele, que ele conseguiu ser artista por um dia, por uma noite, e aquilo, para ele, era tão tocante que ele contava todos os dias essa história para mim e para minha irmã. E eu fiz o curta baseado nessa história dele, do Lelé. E esse curta ganhou o mundo, enfim, foi parar em Cannes, foi, nossa, um sucesso que eu não esperava, me pegou muito de surpresa. E meio que selou assim, não, você pode ser diretora, meio que selou isso. Nossa, o primeiro já logo assim, tendo essa repercussão com a vivência pessoal e já chegando às telas, é muito significativo mesmo, né? Você realmente descobre sua própria potência dentro do cinema, né? E foi muito, muito importante para mim, foi como se fosse um selo, um lacre, assim, sabe? Tipo, aqueles lacres de ouro que você pega e sela a coisa, assim. E aí eu fiz outro curta-metragem de temática LGBTQIA+, foi da Alegria do Mar e de Outras Coisas, que é uma área de militância minha, eu sou militante de gênero também, então eu fiz esse curta, também teve grande repercussão, enfim, aí eu disse, não, eu sou cineasta, eu posso ser cineasta, mas é isso, né? No Nordeste do Brasil ainda é bem difícil, não é uma coisa evidente, assim. Então, enfim, então eu fui me descobrindo, fui tateando, fazendo outras coisas, fui escrevendo meus roteiros. Hoje em dia eu tenho uma produtora. Também, assim, um passo que eu dei recentemente, que está sendo ainda muito, que eu ainda estou no meio, assim, mas que era uma coisa que eu precisava fazer, foi sair do Nordeste, né? Como diz Gilberto Gil, a Bahia já me deu régua e compasso. Aí eu vim para o Sudeste, estou aqui no Rio de Janeiro, tentando continuar minha trajetória, né? Tentando continuar minha trajetória. Vou me mudar para São Paulo também brevemente, tentando continuar minha trajetória, né? Venha, né, mamãe? Minha marida linda. De cineasta e de militante da arte, assim, militante da arte pela arte e militante dos excluídos, assim. Quando eu falo excluídos, eu falo de todas as pessoas que não têm voz, na verdade. Né? Eu falo muito, evidentemente, da questão de gênero, da questão da negritude, mas eu falo também das pessoas que, de fato, não têm voz.
né? Aquelas pessoas que, por algum motivo, não podem falar de si. Então, assim, eu acho muito grave, por exemplo, que a gente tenha tido o primeiro filme feito por uma mulher negra aqui no Brasil, o primeiro longa-metragem feito em 1984, e esse feito só ter se repetido nos anos 2010, nos anos 2000, na década de 10 dos anos 2000. Eu não vou saber precisar quando foi que Camila de Moraes fez o Caso do Homem Errado, acho que foi 2013, eu não vou saber precisar, mas é muito doido isso, né? Que várias décadas depois, exato, você não dá acesso para que uma mulher negra alcance fazer um longa-metragem. Então é grave, é muito grave. Tivemos avanços, tivemos como muito bem pontuou a Alice, né? Tivemos políticas públicas voltadas para o audiovisual muito eficazes e efetivas, mas existe um abismo ainda, existe um gap que a gente precisa transpor, que a gente precisa falar sobre, que a gente precisa colocar na mesa. E eu sou uma dessas vozes que vai gritar até ficar rouca, até me calarem, até acontecer. Como diz Marsha P. Johnson, eu não vou descansar enquanto nós todas não tivermos acesso, né, a políticas públicas que nos dê condições de viver. Então, é isso, sabe? Tipo, eu sou... Enfim, eu acho que vamos abrir para o diálogo, que acho que o diálogo e assim, eu estou tão impactada também com a história de vida de vocês. Eu mais que todas. Eu acho que é melhor, que eu vou me calar agora. Imagina, não de forma alguma, não. Eu, mais que todas, fico aqui impactada, encantada em ouvi-las, né? Porque, de fato, é incrível como casou muito bem essa mesa, né, gente? A nível de histórias, de causas, de trabalho. E agora eu fico aqui um pouco confusa, gente, porque a técnica está me avisando que o nosso tempo está lá um bocadinho assim, mas é incrível também como eu preparei um texto, né, um textinho introdutório, digamos, para contextualizar a nossa conversa, e ele foi inteiramente de encontro com a fala de todas vocês, cada qual em determinado momento. Mas eu não sei se é válido eu trazer esse momento de fala agora, porque vocês já os bem apresentaram, né, através das suas trajetórias, e que a gente possa partir, acho que diretamente para as próximas perguntinhas, assim. Uma delas vocês, né, já me responderam algumas, na verdade, aí ao longo, né? Mas eu gostaria de trazer uma questão mais assim aflorada para a questão da subjetividade mesmo desse olhar, né? De que forma esse nosso olhar se diferencia do tradicional no cinema? Acho que eu vou começar aqui perguntando pela Ceci, fazer uma ordem inversa de falas, para a gente não perder tempo, digamos, aproveitar ao máximo. Eu queria ouvir seu texto, depois manda para a gente, se você não Tá, pode deixar, claro, claro. Essa é uma pergunta de $1 milhão, assim, que eu sei que sempre ela é muito pertinente, não me entenda mal, mas que sempre é feita nas nossas mesas, né? Tipo, no que é que nosso olhar se diferencia? Inclusive eu e a Alice, a gente já conversou muito sobre isso, assim, né? No que é que nosso olhar se diferencia do olhar digamos, normativo, né? Conversamos e brigamos também. Já começamos a brigar. Opa, então eu toquei logo de cara no ponto delicado. Então. Não, mas é maravilhoso. A nossa briga não, porque é tão amoroso que eu nem me lembro. Não foi uma briga, é que a gente realmente debate fortemente isso. Assim. Sim. E rico para nós. Não, e assim, eu vou... É porque é uma pergunta para mim bastante complexa, porque ela parte... Eu acho que foi mais ou menos a conclusão que a gente chegou, Alice, me corrija se eu estiver errada, que ela parte justamente desse ponto de partida normatizante. Né? É como se a gente estivesse querendo contrapor uma norma, e, na verdade, eu não sei se é isso que a gente faz. Não sei se é isso, eu não sei se é esse o nosso ponto de partida.
eu sempre, e assim, e essa pergunta, ela sempre vem casada com uma outra questão, tipo assim, como é fazer, por exemplo, cinema de mulheres, como é fazer cinema negro, como é fazer cinema trans, como é fazer... Sempre vem essa pergunta, se ela sempre é uma casadinha com essa outra. Realmente. E assim, o anseio do dia, ela é muito pertinente, porque ela suscita uma discussão. Mas eu anseio do dia que, assim, chamem a mim e a nós outras para falar apenas de cinema. E de por que você botou aquele objeto na composição de 4 assim e não assado, e o que é que isso impactou, influenciou naquela mensagem que você quis aportar ao mundo. Eu acho que isso que eu estou dizendo tem a ver com essa pergunta que você fez, né? Porque tem a ver com subjetividade. Mas é isso, sabe? Eu queria muito que o ponto de partida fosse... Não assim, qual é a diferença que existe entre seu olhar e o olhar normatizante. Sim. Mas assim, qual é seu olhar em relação ao mundo sem passar pelo filtro do normativo. Sim. Eu não sei se eu me explico, mas eu acho que mas aí, já que você falou de subjetividade, para mim subjetividade é uma palavra mágica. Eu acho que nosso olhar tem de diferente entre o olhar normativo, a nossa subjetividade, que ela traz diferente, é justamente esse outro prisma que não é alcançado muito facilmente por aqueles que buscam a normativa. Então, é como se a gente mudasse a ótica. Eu sempre falava isso para os meus alunos, que eu sou professora universitária também, de jornalismo e de cinema, e de cinema e de audiovisual, e de política cultural. Eu sempre dizia para os meus alunos, agora olhe de novo. Então, eu acho que é esse olhe de novo, por uma outra perspectiva, por uma outra ótica, por um outro prisma, de uma outra forma, se coloque na pele daqueles que você está esfolando. Eu acho que isso sim, essa dimensão aí, eu acho que tem que ser contemplada. Eu acho que essa subjetividade tem que ser vista. Né? Vamos contar a história pelas pessoas que não têm acesso de contá-las, para que a esse olhar que você nunca ouviu falar e que você não está nem aí, ou não quer saber, ou nunca pensou sobre, para que esse olhar ele consiga encontrar uma voz e se colocar no mundo, né? Eu acho que é isso. E sem o seu parâmetro, sem a sua régua, né? Apenas ser um olhar que demonstre a subjetividade, sem que ele passe necessariamente por um filtro, uma régua, um parâmetro do que já existe, do normativo. Eu costumo dizer, eu sou curadora de cinema negro e já curei filmes para festivais africanos e da diáspora, e já curei e escrevi um artigo uma vez sobre o Beyond Nollywood. E nesse meu artigo eu falava uma coisa que eu acho que casa muito com essa pergunta, assim, que o que é de revolucionário, né? O que de revolucionário novos olhares trazem. E eu sempre costumo dizer que a revolução vai vir da África. Por que a revolução vai vir da África? Porque é um outro prisma. Porque eles não estão buscando em cartilhas, os africanos não estão buscando nas cartilhas o que fazer. Eles estão reescrevendo a cartilha, estão fazendo sua própria cartilha. E a própria cartilha é uma coisa muito subjetiva, como você disse, e muito alegórica. E essa alegoria, ela descola imediatamente, ela se descola imediatamente da normatividade, ela faz e vem para a superfície. E essa alegoria, ela é tão profunda, porque justamente ela está falando de um outro olhar, de uma outra subjetividade. Então, eu acho que está na hora da gente fazer isso, a gente descolar esse tecido aí, essa epiderme normativa, e pensar e se colocar no lugar dessas outras subjetividades. Desculpa se eu me aluguei. Não, perfeito, realmente até devo me retratar em relação à pergunta, não, realmente, imagina. A mudança do olhar realmente é necessária, de fato. Gigliola, por favor, dê-nos aí sua impressão a respeito
né, dessa questão justamente dessa questão da subjetividade no cinema, você que esteve, né, tanto frente quanto agora por trás das câmeras e que tem transitado, né, entre todas essas partes de construção em si. Digamos, em Depois, relação à sua experiência, né, o cinema africano feito aí em Moçambique. depois de ouvir a Cécia, até fiquei assim a pensar o que eu ainda podia falar. Incrível, não, é incrível, uma fala incrível mesmo. Nós mulheres falamos resgatar. tanto que depois não deixamos mais nada para as outras falarem, mas ok. Vou tentar falar de alguma coisa que a Cécia não tenha falado. Brincadeira. Era só para descontrair, mas é assim, como eu disse antes, eu sempre gosto de pensar fora da caixa. E quando começamos a olhar para esses padrões, esta questão de normalizar as coisas, regras, né? Podemos chamar de regras, né? Eu começo a pensar em mim, no entanto, que pessoa, como ser humano, eu nunca me dei bem com regras. Nada, nada. Os meus pais são testemunhas disso, que eu sempre fui aquela que quebra as regras, aquela que faz... Falando de uma menina que fugia de casa, criancinha pequena, para ir para um concurso Então, super roots. exatamente. Então, eu sou muito roots e penso que eu transporto essa identidade, este bichinho comigo para o meu trabalho, para aquilo que eu faço como artista. Gosto sempre de pensar fora da caixa e de pensar em desconstruir as paredes que nos são colocadas, estes quatro pontos que nos fecham e que ditam que nós temos que fazer as coisas desta e daquela maneira, que esta é a forma mais correta, que esta é a forma mais visual, não é? E eu gosto de pensar que posso dizer tudo isso do meu jeito, ou na perspectiva das pessoas com as quais me sensibilizo ou que tenho que falar por elas, que é aquilo que a Cécia disse. Tem pessoas que precisam de nós para falarmos por elas. Então, não posso, dependendo do que eu vou falar, da emoção, do sofrimento, da dor, ou de que estado de emoção essa pessoa esteja, se calhar nunca vai estar dentro deste quadrado. Como eu vou dizer? Se calhar eu tenho que desconstruir estas 4 paredes e levar a mensagem de uma outra forma para que esta mensagem consiga chegar onde eu quero que chegue, às pessoas que devem receber estas mensagens, seja lá quem forem, não é? Esta é a minha visão. E eu tive a oportunidade de trabalhar com um coreógrafo do Mali, que ele dizia assim: nós nascemos e muitas coisas já estão feitas. Nós passamos por formações que dizem que esta é a técnica do flying low, que foi inventada por David Zamburano. Quando é que tu vais começar a pensar na tua própria técnica? Temos os matemáticos, os físicos e sei lá o quê. Eles trouxeram aquilo que eles tinham de sua ideologia e foram observados como loucos, muitos, não é? Quando falamos do Einstein, por exemplo, todos eles foram considerados loucos. Então, eu disse, eu já sou louco, o artista é louco. Se eu pensar como todos os outros, então eu não vou fazer nada de interessante. Não vai ser interessante. Não vou conseguir me comunicar se eu falar como todo mundo fala, fazer como todo mundo faz. Eu tenho que pensar além disto. Tenho que sair desta caixa e construir a minha própria linguagem, a minha forma de ver, de fazer as coisas. É isso. Perfeito, perfeito. Realmente, é justamente isso que a gente busca, né? Acho que eu tinha feito... Eu ia colocar isso como questão, mas a resposta já vem através das nossas falas, né? Queremos ver-nos e nos identificar nesse cinema, né? Então, Exato. trazemos aqui nossa querida Alice também para poder estar completando aqui esse pensamento, as nossas falas. Nossa, eu tô brisando aqui. Minha resposta era uma antes da Gigliola e da Ceci falarem. Não é? Ela é outra, assim. Nossa, eu acho que é tudo sobre subjetividade, né? Acho que é tudo sobre subjetividade. Eu tô pensando aqui que subjetividade na minha carreira é uma coisa um pouco metalinguística, inclusive.
Porque não é só no que eu quero colocar, e eu acho que Giglioli, vocês vão concordar, que não é só o que a gente quer colocar na tela, não é só o detalhe da vida da tela, né? É o como a gente coloca, é o como, é o pegar a câmera, é o trazer pessoas que nós concordamos e que nós achamos que trabalham de uma maneira boa e saudável para produzir algo. Então, acho que essa subjetividade ela está muito forte, tanto na produção quanto no que é produzido, né? Quando você fala subjetividade, quando as pessoas falam de subjetividade, imediatamente vem na minha cabeça duas cenas de Steven Universe. Não sei se vocês já assistiram, é um desenho maravilhoso. Eu recomendo todo mundo, literalmente, todas as pessoas da face da Terra deveriam assistir Steven Universe. É genial, né? É genial, é Com meu filho. É muito bom, é muito bom. E tem duas cenas que eu acho que são muito lindas, né? Existe desse desenho, ele é um desenho de alienígenas, um planeta só de gênero feminino, que são as gems, e existe uma fusão, existe um processo nesse desenho que essas gems elas podem se fundir, elas se fundem a partir da dança. Eu acho tudo é muito bonito no desenho, né? Tudo é muito sobre. Ele é um desenho escrito por mulheres. Você percebe essa vivência, assim. Para mim a subjetividade tem muito a ver com vivência e tem duas cenas que são muito importantes para mim. Que a primeira existe a personagem chamada Stivone, que é uma fusão entre o Steven, que é o personagem principal do desenho, e a Connie, que é a melhor amiga dele. O Steven, ele é meio gem, meio humano, meio terráqueo, e a Connie é completamente terráquea. E aí eles um dia dançam, né? Eles estão dançando como crianças, e eles se fundem. E aí eles criam a Stivone, que é uma personagem não binária, assim, ela é uma travesti não binária, quando ela vira um pouco mais adolescente, assim, e aí ela sai para dançar, e é sensacional, e coisa e tal. E aí tem um episódio que, muito para frente, que eles vão parar no espaço, e aí Stivone vai chotada para fora da nave, assim, e ela vai parar num planeta e ela fica sozinha. E aí ela tem a espada, ela tem o escudo, e aí ela fica dias, e aí a barba dela começa a crescer. E em algum momento ela pega a espada, ela pega o escudo e ela faz a barba. E aí eu olhei, meu Deus do céu, é uma mulher fazendo a barba. Ai, gente, Isso é uma coisa tão pequena, mas tão incrível. Tão incrível. Quando você vê isso numa tela, você fala, nossa, essa pessoa, ela representou a minha subjetividade. Algo que eu só faço aqui, e isso é uma coisa, eu acho que isso tem muito a ver com esse olhar novo, né? Trazendo um pouco o que a Ceci fala, eu acho que uma coisa que existe é que a sociedade padronizada está exausta dos seus padrões. Né? A sociedade padronizada está exausta de ver Vingadores até os 5. A gente vai ver, mas a gente é a coisa mais comum. A gente vê os trailers hoje em dia e a gente já sabe o que vai acontecer, porque é uma vida vendo literalmente as mesmas histórias. Né? E eu acho que a subjetividade ela tem muito a ver com esse olhar novo, não novo, né? Mas trazer para um olhar cansado novidades, trazer um olhar que não foi trazido até agora. E aí eu entendo um pouco, acho que quando eu e a Ceci, a gente conversou um pouco sobre isso, a gente debateu uma questão do padrão, né? Poxa, a gente vai ser sempre marcada por ser travesti, a gente vai ser sempre marcada porque nós somos mulheres, a gente vai ser, vamos trazer, quando a gente tem uma reunião uma mesa sobre fotografia e direção de fotografia, você traz um monte de homens e aí você traz uma mulher para falar sobre a fotografia desta mulher. Mas, ao mesmo tempo, apesar de eu entender essa angústia, eu acho que, de alguma maneira, eu sou muito bem resolvida com ela, de alguma maneira, porque eu gosto de assumir a minha marginalidade. Eu gosto disso. E eu gosto da oportunidade que isso nos traz. Eu gosto de olhar e falar, não, eu sou maloqueira mesmo, eu sou travesti, eu sou maconheira, e é isso que eu vou trazer para a tela, e é isso que vocês vão ver. E vocês vão ver isso em contraposição ao mundo padrão que vocês criaram. E eu inclusive, como utopia e como objetivo, eu acho que o processo... Inclusive, eu tenho sentido um pouco que o processo desta década que estamos entrando, o debate acho que vai ser justamente esse, né? De nós somos mulheres, nós somos diretoras. Então, vamos começar a falar sobre que somos diretoras.
Acho que a gente passou a última... Eu tive essa impressão, tenho debatido isso muito com minha companheira, que a gente passou a última década falando sobre isso, né? Somos isso, somos negras, somos periféricas, e eu tenho a impressão que todo mundo chegou agora nessa década um pouco cansada disso e um pouco querendo este outro lugar, né? Esse lugar menos marcado pela nossa diferença. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito empolgada por ela, eu adoro ela, na verdade, eu adoro essas coisas. E eu acho que existe uma oportunidade econômica, inclusive, acontecendo agora, que é isso, nós temos o novo. Nós temos o novo tanto como elemento cultural da sociedade, nós temos a história que precisa ser contada, nós temos histórias que precisam ser contadas. E eu acho que isso num processo de cura de sociedade mesmo, de melhora de sociedade, no sentido de que nós contamos histórias para curar nossa subjetividade, para validar e mostrar e tornar nossa subjetividade mais real. E eu acho que também no sentido econômico mesmo, nós temos o novo. Nós temos o novo, que na verdade é extremamente antigo, e muitas das coisas são antigas, mas nós temos uma novidade comercial que eu acho que ela é muito interessante. Eu acho que eu considero que o cinema é um lugar muito novo, né? Eu acho que é uma técnica muito nova. E eu acho que a gente está aqui num momento que a gente tem as novas formas, a gente está desenvolvendo as novas formas, a gente está num momento muito precioso. Mas é isso, falei pra porra. Incrível, 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 como de fato a gente está super conectada mesmo, né? Nas nossas ideias, nos nossos pensamentos, nas nossas falas. Gente, eu tinha, né, uma série de perguntas para fazer, mas assim, a minha pauta caiu por terra. Só que eu acho que aproveitando a própria experiência, né, da Alice e também aqui de Gigliola com a questão de estatísticas, né, e também de plataformas de streaming. A gente sabe muito bem o quanto as plataformas de streaming têm nos ajudado, né, a projetar diretoras mulheres, né, a também trazer nossas pautas. Mas a minha questão é, né, às vezes do que adianta ter fala se a fala é nula? Será que o que está sendo mostrado hoje para o mundo nas plataformas de streaming realmente tem nos representado ou tem sido somente um sistema de apropriação? Então, gostaria de ter aí a fala da Alice a iniciar. Eu ia dizer assim para a gente tentar colocar uns 5 minutinhos. Não, 5 minutinhos eu tenho uns 3 minutinhos de fala, para a gente ainda conseguir fazer mais uma perguntinha no final. Perfeito. Vou acelerar. Cara, eu acho que os dois processos estão acontecendo, assim. Eu acho que existe um processo de apropriação gigantesco, assim. Eu acho que o grande exemplo é Luke Cage. Eu acho que o Luke Cage, quando saiu, assim, meus primos de quebrada, todos me mandaram, falaram, nossa, você tá assistindo Luke Cage? É a sua cara e não sei o quê. E aí eu fui assistir e eu não achei a minha cara. Eu achei que tinha várias coisas ali muito interessantes, mas nada ali é exatamente a minha cara. E tem uma cena que eu acho que ela é muito simbólica, que é uma cena que ele tá no largo do Malcolm X Boulevard, e aí ele tá com blusinha de touca, ouvindo o som, assim, todo pá, que de fato é minha cara, vocês poderiam me encontrar fazendo isso em vários lugares. E aí chega um moleque e vai assaltar ele por trás, assim. E ele fala, you lost, nigga. Aí é uma cena muito dramática, assim, né? E o Luke Cage olha e fala, você ousa me chamar de nigga? Neste lugar sagrado? E aí ele vai, cata a arma e faz uma cena de herói muito macho. E aí eu olhei e falei, não, é por causa disso mesmo, né? A gente fez 500 anos de revolução e a gente chegou na porra do audiovisual pra gente falar que a gente não pode se chamar de nigga. É sobre isso, né? No fim Enfim, a hipocrisia. Né? Que eu acho que tem muito a ver com essa apropriação, né? Você pega elementos da cultura negra e faz a gente passar por um processo de civilidade branca. Tipo, agora a gente não vai falar mano, a gente vai falar companheiro. Vá! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! E ao mesmo tempo, eu acho que existe um outro movimento muito forte que vem de nós de reivindicar cada vez mais espaços, né? E eu acho que determinadas obras que são... Eu tenho a impressão, pode ser um pouco de inocência, mas a impressão que as obras que conseguem chegar lá, que são mais honestas, eu penso em
Little Fires Everywhere, eu penso em Ela Quer Tudo. Algumas dessas produções, elas trazem um pouco mais de realidade, eu acho. Acho que elas trazem um pouco mais de reivindicar os nossos pontos. E eu tenho a impressão que elas têm muito sucesso. Então, eu acho que existe os dois processos. Uma apropriação gigantesca acontecendo e também um esforço gigantesco para a gente trazer narrativas mais reais. Pois. Não há como o capitalismo não se apropriar disso de alguma maneira, né, gente? Afinal, ele está em tudo isso, realmente. Inclusive, eu adoro esse jogo. Eu acho que é esse jogo mesmo que a gente tem que jogar. Vocês querem Realmente. nos comprar? Tá bom. Então, vamos. Tem um para vender para você. Paga bem. Acho que é bem isso mesmo. Né? Com certeza, bacana. Muito obrigada. E para ti, Gigliola, o que achas a respeito justamente dessa questão dos streamings, né? A gente tem visto, inclusive, um filme moçambicano na Netflix, né? Uhum. Eu também fiz parte. Pois é, me ajuda, Resgate, né? Pois. Resgate. Conta-me aí a respeito da tua opinião a respeito dos streamings e desse processo aí que acaba sendo também, né, de apropriação dessa abertura dos streamings. Bem, em relação a esta abertura dos streamings, até vou falar mesmo em particular do Resgate, que acho que é o primeiro ou segundo filme dos países africanos que fazem parte da região da CPLP a fazer parte da Netflix, né? E agora, a nível de toda a África, também podemos dizer que é uma honra poder fazer parte desse streaming e poder representar Moçambique, porque, de facto, o Resgate é um filme que traz muito daquilo que é a identidade do moçambicano, a identidade do africano negro, não é? Então, quando olho para as oportunidades, assim, numa visão mais da mulher, penso que é uma plataforma boa de nos fazermos conhecer. Falo muito em particular do meu país, a África, que normalmente nós temos pouquíssimas oportunidades, principalmente nesta questão do gênero. Estas oportunidades, inicialmente, sem as plataformas streaming, que estão a ser um ótimo suporte para nos fazermos conhecer antes disso, seria uma coisa política. Dar uma oportunidade aqui a uma mulher, em qualquer área que seja, artística ou não, é uma questão política, é uma questão de números, porque vamos criar uma atividade ou um projeto que 40% tem que ser mulheres. Então, não é muito pela capacidade dessa mulher, mas porque existe uma regra nesse projeto que diz que temos que ter 40% de mulheres. Eu agradeço a oportunidade, ok? E mando um beijinho a todas e depois fico à espera para ver o programa todo. Claro, mas não seja... Bom, é uma pré-despedida caso venhas a cair novamente, tá bem? Mas vamos ver... Claro. Então acho que não vamos conseguir. Epa, que pena. Mas que bom que a gente conseguiu ter a presença dela aqui a compor a mesa, né? A gente conseguiu ouvir aí a conclusão do pensamento dela. Então eu passo agora a bola para a Ceci também, para a gente tentar concluir aqui o nosso pensamento a respeito dessa questão aí dos streamings. Eu acho que os streamings foram, dentro dessa perspectiva do que é o cinema audiovisual, né, que é uma coisa tecnológica e que vai que as revoluções que são dadas dentro da linguagem são dadas a partir da tecnologia, né? O cinema e o audiovisual sempre foi assim, né? O som, depois a cor, depois as outras, depois o 3D, depois os outros avanços tecnológicos que a gente já conhece, os efeitos e tal. E aí, com o advento da nanotecnologia, impactou fragorosamente o cinema, porque diminuiu as câmeras de vez, diminuiu os devices de gravação, enfim, meio que criou um acesso que criou também um volume de conteúdo que a gente não imaginava que seria possível colocar na vida, né? Seria possível trazer à tona, né? E uma quantidade de conteúdo acessível. Então, os streamings, para mim, são uma resposta capitalista
a acessibilidade toda que houve a partir do advento da nanotecnologia, a partir da hora que a nanotecnologia se impôs no cinema e criou um ambiente novo de captação de imagens e de sons. Então, o streaming é essa resposta capitalista, tipo assim, é como se fosse uma grande feira que você assambarca várias coisas, vários conteúdos capazes de seduzir e de interessar os mais variados tipos de público que tem acesso hoje em dia a fazer seus próprios conteúdos, se quiser, com apenas o alcance, com o celular que está ao alcance da mão. Então, por isso que o streaming tem essa variedade e está contemplando cada vez mais a diversidade, né? Tem essa pegada, essa proposta de também ser atrativo para, né, agradar corações, mais corações e mais mentes que eles possam. Mas, assim, não é... eu costumo dizer, né, para os meus alunos que eu sou a véia marxista, mas eu não vou ser tão véia marxista que... Não, pelo amor de Deus, né? Quando eu dou... E é muito engraçado, quando eu dou aula justamente disso, de programação, ou de distribuição, exibição, eu sempre dou essa distinção da velha marxista, e eu sempre falo dessa história aí do capitalismo, né? E de como as novas cinematografias jogam com a questão do capitalismo. E dentro das novas cinematografias, que sempre foi uma coisa territorial, eu coloco também a questão da diversidade hoje em dia. Mas, então, para não ser a velha comunista, é bom que, é como a Alice falou, é bom que o capitalismo tenha essa perspectiva, essa visão agora de querer dar acesso, porque isso a gente ganha com isso também. Né? Tudo bem, eles estão se apropriando, mas assim, se pagarem a gente, né? Se pagarem a gente, para a gente ainda colocar no mundo conteúdo impactante que fale de nossas questões, sabe? É um ganha-ganha, né? Tipo, e eles vão ter que engolir. Então, eu acho que é um processo de conscientização também que tem que ser feito na base. Nós temos que ter voz para chegar no stream e colocar na nossa verdade, e as pessoas têm que ter conscientização também para não ver, ó, que bonitinho o Netflix agora falando de diversidade. Não, o Netflix está atrás do Pink Money, está atrás do Black Money, mas então vamos que seja com consciência, então. Exato. Que seja democrático, que seja consciente, que seja plural, né? Realmente. Exato. Bom, das perguntas que eu tinha, realmente, muitas foram aqui respondidas ao longo da nossa conversa, que foi deliciosa. Acho que o tempo voou para mim, gente, para vocês, acredito que também. Eu vou deixar assim, a minha última pergunta, digamos, para a gente poder estar fechando, assim, né? Seria, vocês meio que já responderam ao longo disso, mas eu gostaria de uma expressão mais aprofundada, né? De uma forma bem particular mesmo. Por que fazer cinema? E aí deixo a parte final, né, de conclusão, infelizmente, e a nossa finalização também da nossa mesa. Acho que vamos começar com a Alice, por favor. Vai, Marida. Fazer cinema. Por que fazer cinema? Cinema, para mim, eu sempre uso uma imagem que para mim, o cinema ele é meu barco pirata. O cinema, para mim, é o meu espaço em que eu posso criar um território em que eu e a minha equipe, eu e a minha tripulação, eu e quem está comigo, podemos criar as regras, A gente não cria as regras dos mares, a gente não cria as regras da marinha que vai nos caçar, mas a gente cria nossas regras ali naquele momento, e a gente cria o nosso espaço naquele momento. É muito forte mesmo essa imagem do navio pirata para mim, porque tem a ver com esse espaço de liberdade mesmo, como uma declaração de liberdade e também acho que uma declaração de guerra também. Acho que trazendo um pouco a fala da Ceci e a questão dos streamings, eu acho que isso vai para todo o capitalismo. Eu acho que nós estamos aqui, infelizmente, em guerra. Nós estamos aqui, infelizmente, numa guerra cultural. E eu acho que fazer cinema, para mim, é tomar uma posição nesta guerra de criar imagens, criar narrativas e para destruir imagens, para destruir narrativas. A gente está aí nesse momento
do Borba Gato queimado, né? E também da Cinemateca queimada. E eu acho que tem muito a ver com essa guerra cultural mesmo, com esse construir imagens, é sobre construir imagens e derrubar imagens, e atacar imagens e construir novas imagens. Então, acho que o cinema ele é esse espaço disso. Então, acho que tem a ver com essa formação básica mesmo também, de olhar para as outras pessoas, de olhar para os outros artistas e dizer, olha, nós podemos fazer arte assim, nós podemos criar arte desta maneira. A gente não precisa nem deitar para o capitalismo, nem se livrar necessariamente dele. A gente pode se livrar dele por aqui. A gente pode transformá-lo também por aqui. E nos transformar nesse processo, né? Acho que o cinema tem muito a ver com isso, sobre isso para mim. É muito agradecida, gente. Muito agradecida. Adorei esse espaço. E bora gravar, bora fazer cinema. Bora revolucionar esse Bora! Viva o cinema! Viva Alice! Agradecida, viva Cíntia! Letras, é isso mesmo. Ceci, querida, eu dou-te a fala também. Primeiro, antes eu queria só dizer que foi muito, muito delícia, realmente. Eu adorei conhecer a Gigliola, amei. Já tinha ouvido falar demais dela, amei. E estar com minha marida é sempre um prazer, uma alegria, um encantamento, uma honra, uma gostosura. Realmente, já sou apaixonada, já. Realmente, duplamente apaixonado aqui. Seja o início de uma longa trajetória aí de amizades e de trocas, né, gente? Se Deus quiser. E eu tenho um movimento, né, que eu tenho com uma amiga minha, Caroline Assis, chamado Vamos Fazer Coisas Juntos. Vamos fazer coisas juntos, na verdade, no nosso movimento. Vamos. Vamos fazer coisas juntos. E vamos fazer coisas juntos, gente, por favor. Vamos. Mas, agora. Assim, por que fazer cinema é uma pergunta muito que sempre me assombrou. Desde de formas boas e de formas negativas também, assim, né? Tipo, quando... Desculpem, assim, eu vou falar uma palavra, quando eu tô na merda, porque a férias do mês não fechou, eu fico, porra, por que eu faço cinema? Quando eu tô, tipo, prestes a entrar no set de filmagem, assim, tipo, ansiosa, com frio na barriga, com as borboletas tudo voando dentro do estômago, eu pergunto, porra, mas por que eu faço cinema? Sabe, assim, eu acho que nas duas situações, seja uma situação muito boa que é entrar no set, ou seja, numa situação, tipo, poxa, a dificuldade de ser cineasta, como diz Cazuza, né, ser artista no nosso convívio é difícil. Mas é uma pergunta que eu acho que não tem... assim, inclusive tem uma música de Adriana Calcanhoto, né? Por que fazer esse cinema? Dela, vou procurar agora, gente, peraí. Não sei se é dela, mas acho que tem, assim, não sei, acho que é dela. Mas eu não tenho uma resposta de por que eu faço cinema. Eu acho que eu tenho uma pulsão, assim, na verdade, desculpa, uma pulsão. Eu faço cinema porque é aquilo que Freddie Mercury fala, eu não saberia fazer outra coisa. Perguntaram a ele por que ele era cantor, ele pegou e falou, I'm a music prostitute, my dear. Aí ele disse, eu não saberia fazer, eu sou louca por ele. Eu não saberia fazer outra coisa, eu não sabia, ele falando, eu não sei cozinhar, eu não sei fazer as tarefas de casa, então eu não saberia fazer outra coisa. Eu acho que eu vou pegar, emprestar essa fala de Fred. Perfeito. Eu não saberia fazer outra coisa, assim, saca? Tipo, eu até faço outras coisas, porque a gente precisa sobreviver e eu encontro prazer em outras coisas também, né? Eu sou professora, sou jornalista, gosto de cozinhar. Eu até faço outras coisas, mas eu acho que se eu não fizer cinema, eu pereço, assim, eu não... ia ser uma existência muito vazia, ia ser muito duro para mim não fazer cinema, porque eu acho que eu tenho coisas que eu preciso dizer ainda antes de morrer e que só com cinema mesmo. Eu tenho necessidades, eu tenho paixões, eu tenho pessoas com quem eu quero me comunicar e com quem essa trupe, nessa tripulação da qual fala Alice, né? Essa trupe com quem eu quero estar próxima, que se não for pelo cinema, não vai ser por outra via. Então, eu acho que eu faço cinema por isso, porque
Eu acho que tem coisas que eu quero dizer e que eu acho que o mundo precisa ouvir, não por uma coisa arrogante, né? Não por isso, não porque é mais importante do que os outros, não, mas que eu acho que o mundo precisa escutar algumas coisas que eu tenho a dizer ainda, e eu acho que que eu posso falar de outras formas, mas eu acho que no cinema, com o cinema, do jeito que eu faço o meu cinema, vai chegar mais facilmente, mais rapidamente, e de uma forma mais pulsante para as pessoas que precisam ouvir. Então, eu acho que eu faço por isso, assim, porque eu acho que primeiro, eu não saberia fazer outra coisa, segundo, é uma necessidade muito grande que eu tenho de me expressar através de imagem e som. Perfeito. E que sorte a nossa, para nossa sorte, que foi o cinema, a linguagem, a forma de expressão que vocês escolheram, né, nos presenteando aí com as suas obras, gente. Realmente foi muito inspirador para mim poder ouvi-las, a trajetória de vocês. Estou quase largando tudo para ir fazer cinema também, Por favor, viver de arte, dançar. Bem, amada. A gente realmente tem essa vida paralela, né, do sustento e de alimentar o nosso sonho de tocar vidas. Então, eu tenho certeza, nada modesto, eu tenho certeza que vocês adoraram essa mesa, assim como eu. Foi uma oportunidade incrível, espero realmente ter novamente a chance de estar fazendo essa troca aqui com vocês. E obrigada, Kugoma. Agradeço a presença de todos, acompanhem a programação e nos vemos em breve, gente. Obrigada. Agradecida, gente. Um Uma beijo ótima enorme. tarde, foi maravilhoso. Vou presentear Gente, todo mundo cinema. Em nome da produção do Kugoma, eu quero agradecer a Cíntia por ter ajudado-nos com essa mesa. Foi realmente, como eu vou divulgar um bocado aqui, eu também sou vamos dizer, uma bebezinha na parte da realização de cinema, então ter ouvido das vossas histórias também dá uma espécie de inspiração, né, para mim, para eu continuar com essa batalha que é a nossa indústria. Então, quero agradecer mais uma vez a Cíntia, muito obrigada por teres feito a moderação dessa conversa, a Alice, Ceci, a Giriola, que infelizmente já caiu, mas já te vê depois a gravação, né? Muito obrigada por terem levado esse tempo das vossas agendas para estarem aqui conosco, com a nossa audiência da própria da Kugoma, não é? E dar um bocadinho de know-how, daquilo que vocês passaram, não é? E certeza tem muitas mulheres lá fora que vão ouvir isto aqui, que vão estar aqui prestes a desistir daquilo que querem fazer na nossa indústria, e eu acredito que essa conversa vai ajudar elas a lembrarem porquê é que nós hoje passamos por isto tudo que nós passamos nessa indústria tão brutal para nossos egos, mas pronto, estamos aqui a quererem mudar o mundo. Então, mais uma vez, aqui estamos no final de mais uma conversa, debate do Kugoma 2021, e continuem sempre mulheres assim maravilhosas na nossa indústria, e espero que talvez nas próximas edições podemos contar com a vossa presença novamente. Que assim seja. Obrigada, continuação de um final de semana fantástico, minhas senhoras, e adeus. Beijinhos, gente. Beijo, até obrigada. a próxima. Tá. Beijo enorme. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Ótimo.